E... Não, não, não. Ok. Bom, vamos lá, continuando. Então, por exemplo, uma pergunta de prova, eu vou perguntar algo do gênero aqui, ó. Vocês me digam quem é a escala de ampliação, quem é a escala de redução, vou colocar alguns exemplos, e aí vocês, obviamente, vão marcar correto. A parte dos instrumentos, alguém me perguntou, né? A parte dos instrumentos, o que a gente mais usa, né? Aqui tem uma listinha, era essa que eu ia mandar, mas tem aqui também, né? Nós vamos precisar aqui de esquadros, nós vamos usar o 3060 e o de 45. Deixa eu puxar ele aqui. Ai, caramba. O meu é grande porque o meu é para quadro, né? Antigamente usava em quadro de giz, hoje em dia é aqueles quadros com pincel, né? Esse aqui é o de 45 graus. Eu tenho 45 graus do lado de cá e eu tenho 45 graus do lado de cá. E esse aqui é o famoso 30-60, né? Onde a gente tem 30 graus aqui e a gente tem 60 graus do lado de cá. Tá? E aqui é 90 normal. Então, a gente vai precisar de transferidor, pode ser aquele que tem 180 graus ou volta completa, 360. Escalímetro, ninguém risca usando escalímetro. Gente, pelo amor de Deus, se você vê uma pessoa colocando o escalímetro e fazendo um traço, você joga uma pedra, tá? Ninguém deveria usar o escalímetro para riscar, ele é só para traçar. Traçar é, coloca o escalímetro lá, marca o ponto onde você quer a origem, mede a distância onde você quer chegar e risca. Depois você vem com a régua e passa. Uma coisa que eu sugiro para vocês é isso aqui, ó. Essa daqui eu mandei fazer. É uma régua, né? No final das contas se transformou numa régua, não tem escala, não tem medida, porque na verdade isso aqui era uma chapa de aço inox. É uma chapa de 2. Sempre tenha à mão o paquímetro. Vamos ver se eu consigo enxergar 3 milímetros. Uma chapa grossa, viu? Uma chapa de 3 milímetros, sobrou um pedaço. Aí eu perguntei lá para a pessoa se ele poderia cortar um pedaço, ele ia jogar fora. Tem como cortar uma régua para mim? Aí ele, uma máquina laser lá, ele fez o corte para mim e eu consegui uma régua perfeita. É que eu mais uso aqui em casa. Então você geralmente marca com o escalímetro, porém você tem que riscar com a régua. Como a minha, eu sei que a minha não vai me dar problema, porque o traçado dela, o corte dela foi feito a laser, então foi um corte mais perfeito. Depois a gente deu só acabamento para retirar as rebarbas. Escalímetro, compasso, curva francesa ninguém usa mais. As lapiseiras, né? 05 e 07 são as mais utilizadas. É aquilo que eu falei para vocês. Se conseguir a 07, tá bom. A 03 é para fazer aquele traço quase invisível. Borracha, se possível, borracha gomada. Fita adesiva também é importante, tá? Não precisa ser essas grandalhonas, exageradas assim, que nem eu. Pode ser aquela fitinha pequena mesmo, aquela durexzinha. E vamos falar um pouquinho sobre os grafites. A gente tem aqui a grafite e ela tem algumas escalas de dureza. Então, quando você for comprar a carga, vai estar escrito lá 2B, HB, 3B, 4B. Tem que ter cuidado com o que você vai comprar. 3H, 4H, 9H.
Aqui você tem um traço extremamente duro, médio, macio, extremamente macio. Se você comprar uma 3B, colocou na carga, você sente que ela se desmancha com muita facilidade. Quando você colocar na carga, que fizer um traço, ela vai embora bem rapidinho. É uma que você risca e você riscou um traço, você já tem que dar outra cargada nele. Riscou outro traço, você sente que ela foi embora. Você vai estar o tempo todo alimentando a lapiseira, porque ela tem um traço tão macio que ela vai embora. A 2B ela é um macio, mas ela já está indo um pouquinho mais para o lado do duro, do médio, né? A HB é a mais vendida, é um médio, então ele é intermediário, ele nem é muito duro, nem é muito macio. Então ela dura mais um pouquinho, você consegue riscar bastante coisa e ela vai se desgastando aos poucos. E essas H vindo para cá, que de duro para extremamente duro, você risca a vida inteira e ela não perde. Vamos perguntar assim, professor, por quê? Porque na composição dessas grafites, tem um vídeo no YouTube, acho que é no YouTube, que ensina não, né? Ele não é aprendido, mas ele mostra como é fabricada a grafite. A grafite, os caras pegam carvão mineral, não é carvão vegetal, é carvão mineral, é uma fonte de carbono um pouquinho diferente, não é o carvão que a gente churrasco, né, por exemplo. Pega carvão mineral, moe, tritura até virar um pó super fino. Depois aplica uma pasta, tipo uma cola, que vai moldar aquele negócio. Mistura argila. Nossa, né? Esse professor tem argila na minha lapiseira, tem argila, areia, argila. Só que ela é bem fininha na sua lapiseira. No seu lápis tem argila. Naqueles lápis da Faber-Castell tem argila. A dureza, quem vai dar é a quantidade de argila. Eles gastam um lápis inteiro daqueles só para poder testar a dureza. Faz a fornada e aí eles tiram lá uma amostra e colocam na máquina que é para confirmar a dureza. E a quantidade de argila, a grafite era indiscutível. Era o agente que vai riscar. E a argila é o que vai dar essa escala de dureza. Se tiver pouca argila, vai ter mais carbono, ele vai embora mais fácil. A grafite ela se desmancha muito fácil. Pedaços de carvão mineral, se você der um peteleco nele, ele se quebra todinho, ele é frágil. Ele não tem muita resistência mecânica. Deu uma porrada, ele quebra. Então, imagina a grafite, que é um pó, né? Ele vai se desmanchar muito facilmente. Eu vou hoje só até a parte dos diedros, tá? Vistas ortográficas. Utilizando o sistema de projeção cilíndrica ortogonal, o matemático francês Gaspard Monge, ele criou o chamado método mongiano. Criou a geometria descritiva, e a gente tem aqui o método mongiano. Que é o método mongiano? A gente usa isso até hoje. A gente tem vocês conhecem lá da matemática, da física, vocês já devem ter ouvido falar, isso aqui. X. Y. Alguém sabe o que é isso aqui? Como é que a gente batiza isso aqui? Como é, professor? Tá falando do eixo aí? X e Y? Como é que eu batizo isso aqui? Plano cartesiano, é isso? Lindo. Não. Parabéns. Me lembra de te dar um ponto por causa disso. Cara, ninguém lembra. É impressionante, ninguém lembra. Você desenha o e o cara... Não foi lindo. Plano cartesiano. O plano cartesiano, o nome já está dizendo, ele precisa de 2 eixos e ele vai desenhar um plano.
Você precisa de dois eixos para representar um plano. Um plano o quê? Bidimensional. Só existem duas dimensões, x e y. Não tem outra. Ei, professor, e se eu quiser um plano tridimensional? Aí eu preciso de um x, de um y e de um z. Aí o negócio já não se chama mais plano cartesiano, se chama diedro. O nome muda, agora é diedro. Vamos aprender essa palavra, diedro. Da mesma forma que no plano cartesiano, eu vou ter que voltar aqui o desenho. Da mesma forma aqui que no plano cartesiano, a gente tem aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. A gente tem o primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e quarto diedro. Note que é na mesma posição. Ó. Porque esse cara aqui é bidimensional e esse cara aqui é tridimensional. Nós trabalhamos com esses dois quadrantes aqui, ó. Ou melhor, com esses dois diedros. Nós trabalhamos com o primeiro e com o terceiro diedro. Por que eu não posso trabalhar com o segundo e com o quarto? Porque eles não fazem sentido. Imagina que esse cara está desenhado aqui, ó. Eu tenho um objeto aqui no primeiro diedro. Aí eu vou projetar ele aqui, ó, nessa folha que está bem aqui, ó. É uma projeção, igual um holograma que você joga na parede. E agora eu vou projetar ele aqui embaixo. E agora eu vou pegar esta folha que está aqui, ó, e vou abrir ela. Ela está assim, eu vou abrir ela. Na hora que eu abrir essa folha, ela vai ficar assim, ó. Com essa linha do meio, com esse cara aqui, ó, e com esse outro cara embaixo. E esse cara embaixo tem essas achuras aqui embaixo, ó. Aqui, ó, e aqui. Tá? Ah, professor, e esse outro cara aqui? Vocês estão vendo que quando ele abre no sentido horário. Se eu jogar esse cara para o sentido horário, uma coisa vai se sobrepor à outra, e aí a gente perde a amizade e perde a graça. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Ó. Eu vou projetar aqui e vou projetar aqui em cima. Quando eu abrir esta folha aqui, ó, que ela ocupar este plano bem aqui, a imagem vai ficar desenhada bem aqui. Eu vou ter basicamente essa mesma imagem, porém invertida. Tá? Essa é a diferença desses diedros. A gente vai ter a imagem invertida. Entre o primeiro e o terceiro diedro, a gente vai ter a imagem invertida. Note que aqui, ó, a vista superior vai ficar na parte de baixo, e nesse caso aqui, ó, a vista superior, quando a gente abrir a folha, vai ficar na parte de cima. Tá bom? Ah, e quem é que usa mais isso aqui? Nós trabalhamos mais no primeiro diedro. Nós seguimos as normas europeias. Nós seguimos o nosso desenho, o nosso estilo de desenho. Quando eu falo nosso, Brasil, toda a galera da engenharia, de tecnologia, da área que tem que fazer tipo de projeto, no Brasil, segue o primeiro diedro. A Alemanha, a Europa em si, tá? O terceiro diedro, quem trabalha com o terceiro diedro? Estados Unidos, Japão e países de língua inglesa. Eles seguem mais o terceiro diedro. Quando vocês instalarem um software como o SolidWorks, que é um software americano, e vocês criarem a sua peça, e aí vocês vão jogar a peça para fazer o projeto, tem o ambiente de você criar o projeto, na hora que você criar o projeto, vai acontecer uma coisa interessante. Ele vai estar automaticamente no terceiro diedro. Ele não nasce no primeiro diedro. Sabe por quê? Porque é um programa americano. Se ele fosse um programa brasileiro, ele teria nascido no primeiro diedro. Professor, tem como trocar para ele sair do quarto diedro e ele vir para mim no padrão primeiro diedro? Tem. Eu fui fazer isso uma vez e bugou o programa. Então, eu acho que tem algum tipo de limitação e tal. Mas isso não atrapalha o nosso trabalho. Não atrapalha de forma alguma.
nós temos que aprender os dois diedros, o primeiro e o terceiro. Então, de qualquer forma, a gente vai passar por isso. Mas a gente trabalha mais no primeiro. A gente segue o que a manada vai, né? A manada usou o primeiro. Então, olha só, abriu esse aqui, ó, e abriu esse outro aqui, ó. A diferença entre o primeiro e o terceiro diedro. No primeiro diedro, quando eu pegar esta folha aqui, ó, e abrir ela, eu vou ter esta imagem. Eu vou abrir essa folha, ela está dobradinha. O objeto, ela está desse jeito, e o objeto está bem aqui no espaço. Quando eu abrir ela, e ela vai abrir, a projeção frontal vem para cá, e a projeção superior vai vir para cá. Ó. Frontal veio para cá, e a projeção superior dele vai ficar aqui. É como se o observador estivesse olhando a peça de cima. De cima, aqui, ó, projetando, o observador está aqui em cima, e o observador está aqui de frente. Então, a gente tem aqui o primeiro diedro. E no terceiro diedro, inverte. Tá? Só muda isso. É só uma inversão de vista. Porque, se a gente for parar para pensar, né? No primeiro diedro, o observador ele está em cima e de frente. No terceiro diedro, o observador ele não pode estar em cima. Se ele estiver aqui em cima, ele não está vendo nada. Então, o observador ele está embaixo e atrás. Por isso que a imagem fica invertida. Enquanto um está olhando de cima e de frente, o outro está olhando de trás e de lado. Tá? De baixo e de lado. Espero que vocês tenham entendido isso. Simbologia do diedro, né? Essa é a simbologia do primeiro diedro e essa é a simbologia do terceiro diedro. Aí vocês vão perguntar assim, professor, de onde é que tiraram a porra dessa simbologia? Que raio de simbologia é essa? Pensa só. Nosso diedro ele está aqui, né? Aí eu vou desenhar um cone. Um cone bem aqui, ó. Quando eu projetar esse cone aqui na minha folha, vai ficar isso aqui, ó. Quando eu projetar ele aqui embaixo, vai ficar assim. De centro, né? E essa lateral aqui cortada. Essa imagem aqui, ó. Quando eu abrir a folha e colocar ela em paisagem, essa imagem aqui vai aparecer para mim. Do jeito que está aqui, ó. E quando eu estiver no terceiro diedro, lembra que inverte? É só inverter esses caras. E tá o problema resolvido. Tá? Isso aqui eu cobro em prova também. Já sabem. Depois não digam que eu não avisei, eu cobro isso aqui em prova. E eu cobro isso na folha de projeto de vocês. Só para matar uma última que eu me lembrei agora, façam a folha de projeto. Ah, professor, eu vou fazer uma folha de projeto, mas eu tenho que fazer todas as minhas folhas de projeto? Você tem que fazer todas as suas folhas de projeto à mão. Tem uns alunos que só faltam chorar comigo porque eu faço eles desenhar pra caramba. Mas é um mal que vem pro bem. O que eu dou de sugestão? Pega a folha, não faz de lápis, faz de caneta, faz todas as marcações como escalímetro, risca na lapiseira, primeiro, para você saber todas as posições, apaga as linhas de excesso, usa a borracha gomada para isso, pega uma caneta e cobre todas as linhas, letras e tudo mais que você precisou. Vai numa Xerox e copia a sua folha de projeto. Você não precisa desenhar 1000 vezes. Guarda uma matriz, vai lá e faz 10. Vai lá e faz 10. Vai lá e faz 10. Simples assim. Tá? Ah, professor, eu fiz no AutoCAD. Eu posso usar o do AutoCAD? Se você usar o do AutoCAD, eu tiro o ponto de você. Eu quero isso na mão. Eu quero feito no escalímetro. Vocês têm que praticar. Se fosse para fazer no AutoCAD, eu acho que a gente nem precisava ter essa disciplina. Tá? Porque é muito fácil. Eu quero na mão. Vocês precisam praticar. Quem me trouxesse negócios feito por um software, eu tiro o ponto. E não estou brincando. Pronto, a parte de representações eu vou deixar para falar
na próxima aula. Já são 8h30, já falei pra caramba, esse bloco já está acabando e eu tô cansado. O que vocês acharam? Show, professor. Eu falo pra caramba, eu acabo falando muito rápido e, sem querer, eu acabo avançando demais na matéria. Eu já cheguei na parte 4 e eu acho que esse cara tem umas... Deixa eu ver quantas partes ele tem. Parte 7. Caramba. Eu já estou na parte 4. Tem que me lembrar disso. Então, pessoal... Esse negócio não para. É isso. Por hoje é só. Próxima aula eu vou colocar um pouco mais de teoria. Vou tentar colocar uma listinha de exercício para vocês. Cadê o móvel da Itatiaia? Itatiaia. Obrigado por lembrar. Dá tempo. Professor, esse material aí vai estar disponível lá no Google? Já está lá. E essa apostila já está lá. Deixa eu mostrar. Aí a gente vai estudar por ela, né? Está por ela. Essa primeira parte está nela. Material didático, apostila, desenho técnico. Tá? Ei, Bruno, só uma dúvida. Aí, no caso, a gente já tem como missão aí as folhas para dobrar, né? Aqui são das folhas e a dobradura e essa questão do layout de projeto, né? Que tem que fazer. Isso. Você tem que fazer a sua folha de projeto. Aí você faz a sua folha. Vai depender da folha que você vai comprar, né? Se você quiser comprar só A4, faça aquele modelo que está aqui na apostila de A4, né? Você bota aquele modelinho simples, bota lá nome do aluno, se quiser colocar uma linha para faculdade CEPEP, o nome do aluno, o nome da disciplina, o diedro, não se esqueça de colocar o diedro, faça a simbologia de qual é o diedro que você está trabalhando, se você está olhando pelo primeiro diedro ou pelo terceiro diedro, não se esqueça de que a gente só trabalha no primeiro, a gente entende o terceiro, mas só trabalha no primeiro. Legenda, letra bonitinha, faça bonitinho, faça de lápis, cubra de caneta e xerox, tá? É mais fácil do que ficar fazendo toda vez na mão, dá muito trabalho. Não façam, pelo amor de Deus, em software. Eu quero vocês fazendo isso na mão. Isso é uma disciplina para vocês terem essa prática na mão. Mais alguma dúvida? Beleza, professor. Beleza? Deixa eu contar a história do móvel Itatiaia. Bom, eu sou engenheiro químico. Essa é a minha formação básica. Eu tenho mestrado na mecânica e estou numa briga feia para tentar terminar o doutorado lá em ciência de materiais. E olha a lasqueira, materiais. O pessoal lá é metalurgia. Nosso materiais aqui, nossa engenharia de materiais é totalmente voltado para metalurgia. Totalmente não, mas é uma grande área do nosso materiais aqui é para metalurgia. Aí estou eu, já engenheiro de materiais, fui comprar um móvel com a minha mãe, ainda era viva, e cheguei na loja lá, o cara, isso aqui é um móvel, e a minha mãe se encantando com o cara lá, com o cara dizendo que o móvel era de aço inoxidável, Itatiaia, e não sei o que, e era uma fortuna o negócio lá do móvel. Quando ele falou que aquela coisa não enferrujava nem a pau, nossa, gente, deu uma dor. Sabe aquela dor que parece ter uma faca entrando assim do lado? Ou então aquela dor que quando você está correndo, você sente uma dorzinha assim, aqui no figo? Aquela dorzinha aqui, que o pessoal chama de dor desviado. Eu senti uma daquelas só pela palavra do cara. Aí o cara pegou e disse assim, não, isso aqui é uma cozinha planejada de aço Itatiaia, aço inox, não enferruja nunca. Eu morava na beira da praia na época. A mãe morava na Praia do Futuro. Aí eu disse, nunca não, isso aí enferruja, pai. Não enferruja não, é aço inox. Esse aço inox enferruja. Aí disse, não enferruja não. Eu disse, enferruja, pai, eu sou engenheiro, eu sei que essa porra enferruja. Aí ele já, quando eu disse que era engenheiro, ele já, opa, né? Pelo menos eu já sei que eu não estou falando com um abestado, né?
só para falar para vocês, nessa parte de materiais, não existe metal que não enferruje. Todos os metais, eles estão num nível de energia muito alto, mas um dia eles vieram de um nível de energia muito baixo. O aço, o ferro, ele veio do seu nível mais baixo, que chama-se óxido de ferro, o famoso ferrugem. Aqueles minério de ferro que a gente exporta, que o Brasil exporta, é óxido de ferro. Ali tem óxido de ferro, óxido de alumínio, são óxidos. É o nível mais baixo de energia desses materiais. Quando a gente dá energia para esses materiais, ou seja, fogo, calor, aquecimento, a gente desprende o oxigênio e o metal é reduzido, interessante é o nome, né? Ele é reduzido para a sua forma metálica. Só que com o tempo, ele é apaixonado pela forma de óxido. Ele é acomodado, ele quer ir para o seu nível mais acomodado de energia. E é o nível de óxido. Então ele vai caindo lentamente até a forma de óxido. Ferro enferruja, ferros carbono enferrujam, ferro com baixo carbono enferruja, ferro inox enferruja, ouro enferruja, prata enferruja, tudo enferruja. Até a gente, se não tomar cuidado, enferruja. O que vai mudar? A taxa. Taxa é qualquer coisa por tempo. A relação tempo. Algumas coisas vão demorar dias para enferrujar. Outras coisas vão demorar meses, outras anos e algumas séculos. O ouro é esse cara. Ele vai demorar alguns séculos para começar a enferrujar. Ele é mais preguiçoso. O ouro, a prata, esses materiais, eles enferrujam numa taxa muito lenta. Mas o ferro não. O ferro, ele enferruja numa taxa muito alta. A diferença do ferro normal para o aço inox é porque o ferro normal, ele não tem, o aço inox, ele não tem carbono, que é o que tem no ferro, nas ligas de aço, os aços comuns, chamado aço doce. Aço comum, aquele 1085, 1020, 1040, eles têm carbono ali dentro. Eles têm algumas outras coisas também, molibdênio e algumas outras coisas na liga, para dar algumas outras propriedades. Mas a presença do carbono e a presença de algumas outras coisas que tem ali dentro propicia o fato desse cara enferrujar. E aí, quando o cara disse que aquilo não enferrujava, caraca, velho. Então, cuidado, é igual a história do escalímetro. Cuidado com o papo de vendedor. O cara quer fazer a venda, ele vai florear aquilo ali. Ele vai transformar uma tilápia num pargo fresco e suculento, só para poder vender. Então, tenham muito cuidado, o conhecimento é importante, tá? Não se deixem enganar, por isso que a gente estuda. Pessoal, uma ótima noite para vocês. Até a próxima aula e no nosso próximo encontro eu conto mais algumas abobrinhas. Beleza? Beleza, professor. Beleza, boa noite. Professor, Pergunta aí, meu filho. o senhor morou na Praia do Futuro ali aonde? Hoje eu não moro mais na Praia do Futuro. Hoje eu moro em Aquiraz. Eu moro aqui perto da prainha. Ah, beleza. Morei na Praia do Futuro só 15 anos. Pouco tempo. Qual foi a região ali? Mas eu morava ali perto do Vicente Pinzon. Ah, Você mora onde? eu moro na Vicente Pinzon. Ah, é? É. Eu moro ali perto. Eu moro ali. Eu morava ali perto daquele supermercado galego. Ah, o Galego, eu sei onde é. Eu morava ali ali. próximo. Ali perto do Belarmino. Isso. Eu morava ali Aí pertinho. é, né? Beleza, beleza. Gostava daquela região. Na época da juventude, né, que já passou, gostava de ir ali para a praia, dar uma surfada ali. Né? Morar naquela região ali é muito boa. O ruim de morar ali é essa questão da maresia, né? É demais, né? É terrível ali. Eu me lembro que sem exagero, a cada 2 anos, a mãe tinha barraca de praia. A cada 2 anos você tinha que trocar os eletrodomésticos. Um freezer não durava 2 anos. Geladeira, freezer. Eu perdi um computador com 6 meses. Eu comprei um computador novinho. 6 meses depois, deu um defeito. Quando eu fui abrir o computador, cadê? O computador todo enferrujado por dentro. A região é maravilhosa, mas a maresia é terrível.
Aqui onde eu moro é um pouquinho longe da praia. Estou um pouquinho mais afastado da praia, mas a gente sente aqui também a questão da maresia. É impressionante. Mas gostar de morar perto de praia é de lascar, né? Pois, meu filho. Galera, Valeu, professor. Boa noite. uma ótima noite para vocês, viu? Bom descanso, Valeu, professor. bom final de semana e até semana que vem. Se Deus Valeu. quiser.